Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu quero agradecer você, eu quero honrar a sua vida por você estar aqui e eu quero parabenizar também, porque você está dedicando um tempinho para aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus de uma forma diferente, de uma forma bem personalizada e, acima de tudo, que essa mensagem possa levar um aprendizado prático para a sua vida. Eu não sei como você está chegando aqui agora para assistir esse vídeo, mas eu quero dizer para você que Deus tem grandes promessas para as nossas vidas, né? E aí a gente precisa estar alinhado a essas promessas, a gente precisa estar preparado para poder usufruir e acessar essas promessas. Nós temos sobre nós uma herança muito bonita, uma herança muito genuína da parte de Deus. Então, quanto mais a gente investe tempo para aprendermos sobre a palavra, mais nós estaremos robustos e abastecidos de capacidade, de discernimento e de sabedoria para conseguirmos alcançar aquilo que a gente deseja. Eu espero que você esteja bem, espero que a sua família esteja bem, eu espero que você possa aproveitar ao máximo essa mensagem que eu preparei para você. Não sei se vocês recordam, mas na última gravação eu disse que nós faríamos uma série de 7 vídeos, 7 gravações falando sobre hábitos. E na nossa primeira semana nós falamos sobre Mateus 5,37, onde a mensagem principal foi: não prometa o que você não vai cumprir. Primeiro, em relação a você. O que você prometeu para você que faria esse ano e ainda não começou, o que você combinou que faria com você e não começou, e o que você prometeu alguma coisa para as pessoas e ainda não cumpriu. Então, se você não vai cumprir, não tem essa capacidade de cumprir combinado, não prometa. Não faça acordos, porque isso é muito ruim. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Isso está escrito em Mateus, capítulo de número 5, versículo de número 37. É o que nós falamos na nossa primeira gravação. E hoje eu quero trazer você para uma mensagem que está em 1 Timóteo. Eu não sei se você está com a sua Bíblia em mãos, eu estou com a minha aqui, preparado para trazermos essa reflexão. 1 Timóteo, capítulo de número 6, versículo 11. É um versículo pequenininho também, assim como foi em Mateus. E eu quero trazer para você esta mensagem que o apóstolo Paulo direcionou para a igreja em Timóteo. Eu gosto muito das cartas do apóstolo Paulo. Não sei se vocês já leram, né? Mas são cartas muito instrutivas. São cartas com muitas recomendações que naquele tempo eram necessárias, mas eu vou te falar uma coisa. Nos tempos atuais nada mudou e a gente continua precisando dessas exortações para poder caminhar e para poder seguir a vida. Sabe o que mais me encanta na palavra de Deus? É que a mensagem que foi falada há mais de 2025 anos atrás, a mensagem que foi falada há mais de 3.000 anos atrás, ela continua tão atual como o jornal que vai lançar amanhã. O que mais me encanta na palavra de Deus é que todo livro que eu leio, ele tem um princípio, um fundamento que já foi estabelecido lá atrás. É interessante isso, né? E eu não quero que você entenda a Bíblia como um livro comum, não. Ele é um livro sagrado, inspirado por Deus. Olha que maravilha! O quanto é genuíno e o quanto nós somos privilegiados, porque a Bíblia em muitos países não é aceita. A Bíblia em muitos países nós não podemos nem entrar com ela. E nós ainda temos condições de usá-la e de aprimorá-la no nosso conhecimento dentro da nossa capacidade. Queridos, eu digo para vocês que é um privilégio para nós ainda podermos exercer o nosso papel, né? Eu acredito que Deus queira que não, mas que tempos sombrios ainda virão sobre a vida do cristão, né? Então a gente tem que estar preparado para isso. E eu quero dizer para você que a mensagem de hoje, onde nós vamos falar sobre hábito, vai trazer uma mensagem bastante direta para nós, bastante direta. E essa mensagem bastante direta tem a ver com resolução de problemas. Se na primeira mensagem, na nossa primeira gravação, eu falei sobre
não prometer o que você não pode cumprir. Nessa segunda mensagem, eu quero dizer para você o seguinte: não demore em resolver problemas. Foque na solução. Não demore em resolver problemas. Foque na resolução. Quantas e quantas vezes nós reclamamos, queixamos, murmuramos de problemas, cenários, situações, circunstâncias, mas que a gente também não tem feito um mínimo movimento para resolver isso de forma disciplinada, de forma coerente, de forma adulta. Essa mensagem hoje é uma mensagem que vai trazer um pouco de confronto para que nós adultos possamos entender que todo problema que existe precisa ser resolvido. Não é opcional, não. Todo dilema que a gente vive na nossa vida precisa ser resolvido. E é óbvio que eu tenho uma linha de pensamento muito prática, muito simples, mas muito analítica. Eu gosto de analisar o problema e partir desse problema com 3 soluções no máximo para que a gente possa fazer uma boa escolha e seguir em frente. Então eu quero trazer você para essa realidade. E a mensagem de hoje está inspirada em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 11. E a reflexão é: resolva os seus problemas. Resolva os seus problemas. Não demore em resolver problemas. Foque na solução. Foca no problema não. Foque na solução. Bom, mas qual que é a diferença? A diferença é que muitas das vezes a gente fica tão preso no problema que a gente esquece de resolvê-lo. E a gente acaba domesticando o problema, a gente acaba trazendo o problema para o colo e fica namorando o problema e faz do problema até um troféu. Não, o problema foi feito, o problema existe para ser resolvido para a gente passar para o próximo. Então o primeiro aprendizado hoje é: a vida não vai deixar de nos trazer desafios, problemas, pressões, circunstâncias, momentos de dúvida, porque na história da humanidade nunca houve um tempo de tranquilidade em relação a desafios e problemas. Sempre houve. Eu até acho, inclusive, que deve existir para a gente poder ser forjado em Deus e melhorar a cada dia a nossa capacidade de resolução. Olha o que Paulo diz para a igreja de Timóteo. Na verdade, ele diz a Timóteo mesmo, né? Versículo 11 do capítulo 6 da primeira carta a Timóteo. Você, olha o termo que Paulo usa. Você, porém, homem de Deus, fuja, ou seja, corre, resolva, passa para o próximo, não fica preso nisso não. Fuja de tudo isso e busque justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Só isso. Esse é o versículo. Primeiro trecho que eu gosto de aprender com a carta de Paulo, nesse trecho, é que ele diz assim: você. A mensagem tem destino, a mensagem tem endereço e a mensagem tem um CPF. Então eu quero dizer para você também: você. Não demore a resolver os seus problemas. Você. Não fuja dos seus problemas. Resolva. Para de domesticar problema. Quando Paulo diz assim: você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso e busque a justiça, ele está dizendo assim: olha, resolva e passa para o próximo. Passa para o próximo problema, não é transferir a responsabilidade, né? Fuja de tudo isso, ou seja, não fica preso nisso não, resolve. O verbo buscar aqui é sinônimo de foco. Fuja de tudo isso e busque justiça, piedade, fé, amor, perseverança e mansidão. Nas suas decisões, no seu dia a dia, você tem buscado ser justo? Ou você tem buscado os seus próprios interesses? Fica a dica. Nas suas decisões, nas suas escolhas, você tem buscado a fé, a piedade, o amor? Nas suas decisões, você tem sido perseverante? Você tem buscado alcançar essa perseverança? Eu vou trocar a palavra aqui rapidinho. Você tem buscado ser constante?
Ou você fica no pico dos altos e baixos e faz quando quer, faz quando dói, faz quando aperta e faz quando é pressionado? Ei, está na hora da gente se posicionar. Deus exige de nós posicionamento. Lembra de Mateus 5,37? Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Mas não dá para ser meio termo. Então, quando a gente traz essa mensagem de hoje para vocês, é a mesma coisa da gente estar dizendo assim, ei, que problema que você está com ele que você ainda não resolveu? Por medo, medo da crítica, medo do julgamento, medo do isolamento, medo da rejeição, medo da frustração, medo de perder o poder, medo de perder o controle, medo de se expor. Sabe que toda fonte de não resolução de problema tem por detrás essa emoçãozinha, que é a emoçãozinha do medo. A gente tenta fugir do problema e não resolver. Mas veja, quando Paulo fala fugir aqui, ele não está falando fugir e deixar para lá, ele está falando fuja e busque. Ou seja, saia disso, mas resolva. Saia disso, mas cumpra o seu papel de cristão, de buscar ser justo, mesmo que você perca, mas seja justo. De buscar a piedade, mesmo que você tenha que abrir mão do seu dever, do seu direito, na verdade, para o outro, mas seja piedoso. Olhe para o seu redor. Olhe para a sua realidade e vê o quanto nós somos privilegiados demais. E nós podemos ser piedosos com as outras pessoas que não estão no mesmo patamar que a gente. Sabe que todo treinamento, né, que a Mais Foco promove aberto, todo treinamento que a gente lança para poder ministrar na vida das pessoas, a gente doa uma vaga. Hoje chegamos a doar 2, inclusive, para pessoas que não têm condição de pagar. Então, de uma turma aí de 40, 50, 60, a gente costuma ofertar na vida de 2 ou 3, 1, 2, até 3 pessoas, uma cadeira. A gente arca com essa despesa. Por quê? Porque isso é piedade, isso é compaixão. Se tem alguém que tem muita vontade de participar, mas não tem de forma verdadeira condição de efetuar o pagamento da inscrição, a gente doa para ela. Agora, não pode falar que não tem condição e no final de semana está indo para o jogo ver jogo pagando R$400 no ingresso. Não pode falar que não tem condição e no final de semana ver que está exagerando. Ou seja, isso não é coerente não, isso não é ser justo não. Mas aquela pessoa que a gente percebe que Deus coloca no nosso coração, que ela está muito afim de ir, mas não tem condição financeira mesmo de pagar, a gente doa essa posição para ela. Por quê? Isso para nós é piedade, compaixão e é uma forma de ser justo também com aquilo que Deus nos deu de graça, que é o dom. Então, querido, querida, busca ser justo em seus problemas, em seus dilemas no dia a dia, em suas resoluções diárias. Não busca seus próprios interesses, não. Busca ser justo, mesmo que nessa justiça você perca. Simples assim. Vai vender um carro? Seja justo. Se o carro está bom, cobre um valor adequado. Se o carro não está bom, não queira buscar os seus próprios interesses apenas para poder ganhar, você ganhar, não. Na sua empresa vai resolver um problema? Seja justo com ambas as partes. Você que vai comprar alguma coisa, não queira buscar seus próprios interesses, não, e apertando o vendedor para sangrar ele na margem. Seja justo. Não tem condição de comprar? Não compra, mas não sangra o vendedor a ponto de tirar dele talvez a única fonte de renda que ele tem. Tenha sabedoria. Seja justo. E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus é justo. Seja justo. Busque a piedade, busque a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Busque o amor. Oh, meu Deus do céu, que mandamento dificílimo, né? Dificílimo. Quando alguém toca na sua casa e pede uma doação de uma roupa para uma rifa, um bazar, algum sorteio, você dá a sua pior roupa ou você tira a melhor do seu guarda-roupa e dá? Se você está dando a pior roupa que você tem e que você não usa mais há anos, isso não é demonstração de amor, não.
Não é não? Você só está descartando o que você não usa. Amor é você pegar aquela blusa que você nem usou e falar assim, eu vou dar porque é importante para esse momento de quem está pedindo. É confrontante a mensagem de hoje, né? Mas é o que Paulo está dizendo para Timóteo. Fuja, e ele usa o termo, né? Você fuja de tudo isso e busque justiça, piedade, amor, fé, perseverança e mansidão. O principal sinal de que a gente está tomando boas decisões na vida é quando a gente sente paz no coração. Sabe? O principal sinal de que a gente está caminhando no caminho de Deus é que quando a gente sente uma paz muito grande. Faz sentido para você? Veja, tem tanta sutileza nessa frase de Paulo, nesse versículo, que ele diz assim, olha, você, porém, homem de Deus. Eu vejo que Paulo foi irônico aqui. Eu sinto que Paulo foi, assim, irônico com Timóteo. Você, porém, homem de Deus, fuja de tudo isso aí, ó. Fuja das perversidades, fuja da injustiça, fuja dos problemas, mas assim, ó, busca a justiça. E o buscar a justiça é resolva isso aí, cara. Não deixa nada aberto. Não deixa nada mal resolvido, não. Resolve isso. Passa para o próximo problema, mas de uma maneira correta, com paz no coração, com amor, priorizando a piedade. Então veja, hábitos que melhoram a nossa vida. Primeiro, não prometa o que você não pode cumprir. Segundo, resolva os seus problemas. Já disse outras vezes aqui, vou repetir, todas as vezes que alguém traz um problema para mim do mundo corporativo, eu digo o seguinte, você tem 3 soluções. Mas eu estou acabando de crer que essas 3 soluções não aplicam só no mundo corporativo, não, aplicam na vida. Então eu quero ensinar um negócio para vocês. Todas as vezes que vocês estiverem diante de um dilema, todas as vezes que vocês estiverem diante de um problema, todas as vezes que vocês estiverem diante de um desafio, todas as vezes que vocês estiverem diante de uma luta, todas as vezes que vocês estiverem diante de um grande confronto, pensa assim, tem 3 saídas. Primeira delas, vou influenciar isso aqui até mudar. Tá com problema no seu casamento? Pensa em desistir, não. Influencia até mudar o parceiro. Até o parceiro perceber que ele deve mudar. Influencia até perceber que a parceira vai mudar. Influencia, faça a sua parte. Faça a sua parte, faz do seu melhor jeito, construa o seu racional, faz a sua parte. Princípio da autorresponsabilidade. Mas não tem jeito, já tentei de tudo e realmente não tem jeito. Tá bom, então vamos para a segunda opção. Aceita como está e não reclama mais. Então, se você não pode influenciar o ambiente ou as pessoas para que mudem mediante esse problema, então aceita e não reclama mais, fica quietinho onde está. E eu conheço muitos profissionais que estão em muitas empresas do mundo corporativo que estão cansados, esgotados, adoentados, mas não sai por causa do benefício, não sai por causa de um prêmio. Então faz o seguinte, para de reclamar da empresa e segue a vida aí. Mas não reclama mais não, honra o lugar que você trabalha. Todas as empresas têm os mesmos desafios, mas para de reclamar então. Já que não tem coragem para tomar uma decisão, fica onde está e para de reclamar. Trabalha dobrado e faz o seu melhor aí. As pessoas contam com você. Mas eu não consigo não reclamar, não consigo não dizer. Tá bom, então pega suas coisas e vai para outro lugar. 3 caminhos para a resolução de problema. Primeiro, influencia esse ambiente e as pessoas para que esse ambiente e as pessoas mudem e fique bom. Segundo, para de reclamar e aceita as coisas como são e como estão. Terceiro, muda de ambiente. Mudar de ambiente para mim sempre vai ser a terceira opção e se não conseguir funcionar muito bem as 2 primeiras. Porque fugir sem resolver não é resolver. Fugir sem tentar não é resolver. Fugir sem se doar não é resolver. Porque é o que Paulo está dizendo a Timóteo.
você, homem de Deus, fuja de tudo isso aí, porém, busque a justiça. Busque ser justo. Busque a piedade, busque a fé, busque o amor, busque a perseverança, busque a mansidão. Não somos obrigados a nos associarmos com aquilo que nos confronta e confronta os nossos valores pessoais, ok? Não somos obrigados. Mas nós temos 3 caminhos para resolver isso. Influenciar até o ambiente mudar e as pessoas também. Aceitar e não reclamar mais e ficar tudo certo. Ou pegar nossas coisas e mudar de ambiente e ir para um ambiente que eu acredito que não vai ter isso aí. O que eu acho muito difícil, inclusive. Nos relacionamentos, todo relacionamento tem seus desafios. Afinal de contas, é a convivência de 2 pessoas imperfeitas. Então, é o imperfeito convivendo com o outro imperfeito, buscando um caminho de modelar essa imperfeição para que se respeitem e se deem bem. Mas aí a nossa visão fica sempre no outro. É o outro que não fez, é a outra que não fez, é o outro que não é adequado para mim, é a outra que não é adequada para mim. A gente fica nesse looping. É a empresa que não investe em mim, investe em você. É a empresa que não me dá oportunidade, você construiu a oportunidade. É a empresa que tem um ambiente muito ruim, e você, o que está fazendo para construir um ambiente bom? Sabe, tudo parte da gente. Então a mensagem minha hoje para vocês é: resolvam os problemas. Foque na solução dos problemas. Não deixa mal resolvido, não. Não deixa. Porque o apóstolo Paulo ele é muito incisivo aqui. Você, homem de Deus, fuja de tudo isso aí e busque a justiça. Ele está dizendo para Timóteo sair, porém, para resolver com justiça, com mansidão, com perseverança, com amor, com fé. Busque ser resoluto. E como que eu faço isso, Valvimar? Tira o foco do problema e foca na solução. Não fica namorando o problema, não. Foca na solução do problema. E seja muito racional. Olhe o problema e pense assim: quais escolhas que eu tenho? 3. Influenciar até mudar isso aqui, porque eu acredito que pode ser diferente. Aceitar e parar de reclamar, tendo em vista os benefícios que eu tenho que me fazem continuar aqui. Isso vale para todo o ambiente. Ou eu pego as minhas coisas e vou traçar um caminho diferente. Então, nesse segundo vídeo, eu quero construir com você o segundo hábito que melhora muito a nossa vida. O primeiro, que nós falamos na semana passada, é: não prometa o que você não pode cumprir. O segundo é: resolva os seus problemas. Não deixa nada, não deixa a ponta solta, não deixa nada mal resolvido. Ei, foca na solução do problema. E seja muito racional para resolver o problema. Não deixa a emoção tomar conta, não. Porque enganoso é o coração do homem, diz a palavra do Senhor. Seja racional, seja íntegro, correto para resolver o problema. E não deixa nada mais ou menos resolvido, não. Resolva com profundidade. Resolveu, trouxe paz, trouxe mansidão, ponto, posso passar para a próxima etapa. Tudo ficará melhor. Fechado? Então esse é o nosso vídeo de hoje. Eu espero que tenha feito sentido para você. E eu posso pedir um favor? Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Compartilhe. O primeiro vídeo foi uma bênção. Recebi muitas mensagens e eu gostaria muito que vocês nos ajudassem na propagação deste recadinho, dessa mensagem, dessa interpretação. Eu acho que muitas pessoas podem ganhar junto com a gente nesse momento. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo.